Olá, aluno do quarto ano. Como eu falei para vocês na aula passada, que a nossa atividade era o teatro de sombras, que íamos trabalhar várias aulas para fazer a nossa atividade. Então, a aula da semana continua, a da semana passada. Então, a semana passada, o que era para a gente fazer? Escolher a história. Ia ser uma história curta e você não vai contar a história inteira também, né? Você vai pegar as partes mais importantes da história, fazendo um começo, meio e fim. É como quando lemos uma história e depois contamos ela. Não contamos detalhe por detalhes que ela tem, contamos os pontos mais importantes, não é isso que fazemos? Então, aqui é a mesma coisa que vocês vão fazer. Vocês vão escolher a historinha de vocês, aquela que interessar, aquelas que vocês conhecem. Se vocês querem fazer um diálogo com a família, é como se você tivesse fazendo uma conversa do dia a dia com um coleguinha, com um irmão. Você também pode fazer esse tipo de história. Você escreve ali a sua historinha. Não precisa ser longa, pode ser uma historinha curta. O importante é a essência da história, contar os pontos importantes. E as suas personagens. Você pode até recortar em revista a sua personagem para fazer a silhueta. Você pode fazer o seu desenho do jeito que o seu desenho sair. É aquilo que você conseguir desenhar a sua silhueta da sua personagem, certo? E aí você vai colar ou num palito, ou num pedacinho de papelão, ou fazer um rolinho com a folha de papel e colar ela, aquilo que você tiver em mãos. Você vai fazer sua caixinha para fazer a sua sombra. Se tiver um retalho de tecido claro, papel, aquilo que você tiver para pôr na frente da sua caixa de papelão, para você mostrar o teatro de sombras. Então, se você não tiver nada, você pode até fazer de noite numa parede da casa, demonstrando as suas sombras, contando sua história por meio das sombras, certo? Usando a luz do celular, uma lanterna, aquilo que você tiver, usando a sua criatividade. Quanto mais tiver da sua criatividade, mais interessante é o trabalho. Então, o que eu falei para vocês aqui? Nessa atividade, você vai apresentar uma pequena história dramatizada e apresentar utilizando o teatro de sombras. O tema poderá ser escolhido por você. A elaboração do texto sobre a possibilidade da utilização de um texto que já existe ou da construção de um texto autoral. Fica a seu critério. Você quer da sua autoria ou você pode pegar uma história que existe. Se o texto for produzido por você, precisa no mínimo 2 personagens. É importante ler o texto sem entonação para conhecê-lo antes de começar o ensaio. Aí depois que você já leu, você está dentro da história, aí você vai começar a dar as falas para a personagem, entoando como se fosse a personagem falando. E no dia a dia nós falamos de um jeito, né? Agora, se a gente vai apresentar uma história para alguém, nós temos que usar uma entonação, dando uma ênfase para chamar a atenção de quem está assistindo, do telespectador, né? Então, ou do espectador. Então, nessa aula, o que é que nós ia fazer? Escolher o texto, foi a aula passada, e criar a personagem. Lembra disso? Falei na aula passada que faríamos isso? Abaixo tem alguns modelos da personagem de teatro de sombras. Pode desenhar a silhueta dos animais, pessoas, em papelão, recortar, colar em palito de churrasco ou em tirinhas de papelão. Não precisa ter boca, olhos. Se você quer fazer um desenho mais elaborado, fica a seu critério, mas se não é a silhueta, que é o teatro de sombra, é a silhueta da personagem. Eu coloquei algumas histórias aqui de sugestões: os 3 porquinhos, a raposa e a uva, a cigarra e a formiga, o leão e o ratinho, ou uma história de sua preferência. Vamos trabalhar várias aulas nessa atividade. Então, agora, acredito que vocês já escolheram a história e fizeram a silhueta, né? Então, agora é preparar o cenário aqui, a caixa, ó. Tá vendo como tá preparado? Aqui é uma caixa de papelão, recortada. Pus uns exemplos de silhueta aqui para vocês verem, que eu peguei da internet. Agora eu pus uma raposinha que eu fiz, ó.
Olha aqui minha raposinha. Eu peguei essa aqui do centro de mídias, da aula do centro de mídias, ó. A pessoa que recortou o cachorro e a menininha, ó. E ela contou a historinha. Olha aqui, ó. Aqui pôs a raposinha colorida. De preferência, é sempre para usar a cor preta, sabe? Que chama mais atenção, mas também se não... É preferência, pode ser a seu critério. Eu pintei uma raposinha, ó. Uma eu pintei e uma eu deixei... Eu cortei no papel preto. Eu tinha uma caixa preta, eu cortei a caixa preta, nem pintei. Já cortei a preta mesmo. E aqui, ó, eu deixei ela branquinha, ó. O meu papelão de um lado era branco e de um lado era preto. Só que uma eu cortei em sulfite. Uma é do meu próprio papelão, outra tá do sulfite, ó. Pra ficar branquinha. Então, você veja, ó. Você cola aqui, ó. Ó, olha aí. Finge que vocês estão enxergando bem cortadinho, bem retinho isso aqui, ó. Que eu enxergo reto e corto torto, tá? Finge que tá bem certinho. Finge que, ó. Essa aqui da centro de mídias, que é enroladinha, o canudinho feito da folha de revista, ainda ficou coloridinho, ficou bonitinho, olha, pra você ver, ó. Então, são opções que vocês têm. Então, nós, nesta aula, é preparar esse cenário aqui, ó. Ó, esse é o nosso cenário, é preparar essa parte aqui da peça. Agora, a próxima aula, vocês vão contar a historinha de vocês. Aí, vocês podem fazer um vídeo, que fica muito interessante, vocês contando uma historinha. Você vai precisar de um iluminador para você. A luz tem que ser sempre focada no objeto que é para aparecer as sombras. Você vai estar atrás. Você pode pôr sua caixa em cima da mesa. Você senta atrás na cadeira. E o foco de luz, você precisa... Como você manipula aqui suas personagens, alguém ilumina para você, certo? Aí você já vai conhecer, ó. A entonação, você vai... A iluminação, o cenário. Ah, eu não fiz aqui um cenário para vocês, devia ter feito também. Mas o cenário também pode fazer esse mesmo desenho aqui, você deixa ele ali do coisinho, no cantinho assim, que já fica o cenário, certo? Então, é isso que vocês vão fazer. Depois, no final, vocês já vão ganhar 2 notas. Não é uma só, não, já vai valer 2 notas aqui. Uma da apresentação e uma da preparação, certo? Aí vocês podem me mandar um vídeo. E ó, não deixa de assistir às aulas do Centro de Mídias, hein? Tá muito interessante as aulas com o professor Joelson. Então, um bom estudo, uma boa semana, tudo de bom para vocês. Beijos.